interpretasse um trecho de Grande Sertão Veredas. Ele trabalha justamente com a voz. A língua conhece, é o Simeone. E, bom, eu não disse nada a ele, só marquei o trecho que ele ia ler, ou declamar, ou interpretar para tudo. E ele me surpreendeu totalmente. Ele declamou de outra, ele enunciou de outra forma. Primeiro, que ele passava, as cadeiras não estavam coladas como aqui, então ele passava entre as fileiras e ia falando. Eu não vou saber repetir o jeito como ele falou, mas eu fiquei completamente surpresa, porque ele enunciou aquilo de um jeito que eu nunca teria pensado. E aquilo me surpreendeu tanto que, claro, eu tive que reler o trecho para pensar o que traz essa voz com essas modulações, com esse outro sentido que é trazido para mim. Sobre as modulações da voz enunciadas pela Liga, de dizer, como é que era? Antes comungar. No teatro, um dos exercícios importantes é o grande e o pequeno. Um gesto pode ser grande e um gesto pode ser pequeno. E as variações entre o grande e o pequeno são extremamente importantes, porque elas criam uma espécie de modulação que leva a novos sentidos. Eu tive a impressão que a Lica estava falando sobre algo assim, e mesmo depois o ficar sendo também era aí uma coisa curiosa, porque eu nunca imaginaria ler esse trecho de Guimarães Rosa brincando com o ficar sendo, porque é uma coisa tão forte que para mim ficar sendo, quer dizer, ficar sendo, que é de repente aprender a ser, fundamentalmente. Mas a Lica brincou com isso, estendendo, repetindo, nuançando. Então, o sendo passou a ter outras nuances de sentido para mim, enquanto ela brincava com as possibilidades de enunciação. Não sei o que terá acontecido com vocês, mas então a ideia de ser definitiva, forte, porque por mais esforço que a gente faça, às vezes a gente se pergunta, será que eu sou plenamente? Será que eu faço plenamente aquilo que quero, que gostaria, que teria feito? Será que eu sigo só aquilo que é definido por outros? Será que eu sou tão endoctrinado ou alienado que não seja capaz de ser essa ideia? Ser capaz de ser. E aí a Lica brincou com isso, e com isso ela distanciou a afirmação definitiva do ser para a brincadeira sobre o ficar ser. Enfim, depois vocês mencionaram o que vocês acham. Sim. Você fez perguntas, deixa eu ver. A leitura em voz alta tem muito a ver com teatro. Leitura dramática. Eu não sei quem gosta de teatro, mas eu acho que de um modo geral a gente gosta. E a gente pode não ter formação, mas a gente, quando conta alguma coisa da vida da gente,
sem atenção ou lembro de como foi contado. Aquilo que é contado com entusiasmo, com riso, com, às vezes, com exclamações, a imitação daquele que falou, que a gente ouviu e que a gente está repetindo. Então, é uma pequena peça de teatro que a gente enuncia quando a gente conta um episódio da vida da gente. Se é assim quando a gente fala da gente, de algo que nos aconteceu, por que não vamos tratar a literatura como algo vivo? Eu acho que esse é o ponto. A leitura em voz alta, ela vivifica a literatura. A literatura não fica uma coisa distante, chata, impossível de ser penetrada, difícil. Ela fica algo acessível, ela faz parte da nossa vida. Ela se torna um outro com o qual eu posso chegar a me relacionar. Ela não é a esfinge, ela não é um mistério impenetrável. Eu posso brincar com ela, eu posso falar com ela, eu posso entrar em um contato vivo com ela. Posso ser com ela. Posso ser com ela. Sobretudo, Marco, porque ela me ensina a ser, né? A gente tenta justamente crescer um pouco lendo, responder a perguntas da gente lendo, porque os autores pensaram também uma série de coisas. Então, com certeza, você tem razão. A Lígia falou ainda como era essa escuta, como é a escuta da minha voz. Bem, eu não sei responder, eu imagino que não haja uma resposta única sobre como é a escuta. Eu imagino que para cada um a escuta funcione de um jeito diferente. Por quê? Funciona de um jeito diferente? Porque nós temos experiências de vida diferentes. Nós temos, e as experiências de vida diferentes nos trazem à memória, quando nós ouvimos um outro, N coisas, episódios da vida, bons, maus, irritantes, não irritantes. Então, assim como não há leitura idêntica, não há escuta idêntica. Isso é mal? Não, isso é ótimo. Vocês imaginam todos nós sermos iguais? Seria uma chatice, né? Seria terrível. A gente se cansaria. Vocês imaginem assim um filme, por exemplo, desenho animado, ou sei lá, todos iguais. É só ciência ficção, né? E mesmo aí muito chato, porque eu estou repetindo. Como que é? Já sabe como que vai ser. Não há surpresa, não há novidade. Como uniforme, né? Tudo uniforme. A gente pode falar essa escuta aí da minha voz no outro como um toque? Claro. Questionando aqui se ela pode falar dessa escuta, né, da minha voz no outro como um toque. Claro que esse processo vai ser diferenciado, mas a gente não pode ter essa ideia de unicidade de toque mesmo. Todos nós vamos ser tocados de alguma forma. Mas é isso. É isso mesmo. Eu ouvi só o finzinho da vez anterior e ouvi algo relativo à escola. Então, quando se fala de escola, há uma coisa que me preocupa muitas vezes. Porque se fala da escola, de como, sim, a escola tende a preparar o indivíduo para o Enem, em vez de pensar na formação do indivíduo como ser humano. Porque não todos vão fazer o Enem. Não todos vão seguir carreira universitária. E aí, aquele que está fazendo o curso naquele momento, digamos, terminando, fazendo o ensino médio, ele não tem direito de ter uma formação o mais plena possível,
sem que se faça essa projeção para o Enem e para um curso universitário, ele teria que estar formado naquele momento plenamente. Então, aquilo que me assusta um pouco é quando se fala da escola de modo muito genérico. Quando me dizem, por exemplo, enfim, eu trabalho faz tempo já numa universidade. A universidade não permite isso. Aí a academia não aceita isso. Aí eu digo para quem diz isso, peraí, mas quem é a academia? A academia somos nós. Cada um de nós faz a escola. Cada um de nós faz a academia. Não existe, o reitor vai ficar sabendo o que nós estamos fazendo em sala de aula? Não vai ficar sabendo nunca. O professor tem todo o direito de fazer a escola do jeito que ele acha que deve fazer. Existem determinadas linhas de trabalho, existem determinados temas a serem trabalhados, mas existe, apesar de tudo, também sempre um espaço para a criatividade, para a novidade e para a liberdade. O que é a escola? A escola é o que nós fazemos dela. A escola não é uma coisa única. A escola é como nós, seres humanos. Nós somos aquilo que nós podemos ser. E nós podemos ser aquilo que nossa coragem nos permite. Não tenhamos medo. Nós temos o direito de encaminhar os estudos, as reflexões, as pesquisas, o nosso próprio conhecimento na direção daquilo que nos interessa. Nós não somos obrigados a ser desviados de rumo o tempo todo. Não merecemos ser alienados. Não merecemos ser ensurdecidos. Nós precisamos nos abrir para todas as vozes que existem e que nos despertam para a vida. Bom, como tem outros colegas, a Aline tinha falado que a voz nos toca, sem dúvida nenhuma. Falei da Lúcia, falei como a minha voz a tocou. Eu também tocava o corpo da Lúcia inconsciente. Eu queria que ela sentisse no corpo todo toques. Mas a voz fez parte. E, na verdade, vejam, eu tocava o corpo da Lúcia. Mas o que a tocou foi a voz. Aquilo que quando eu percebi que ela foi tocada, foi pela voz e não pelo toque em si. Então, a voz tem um poder de penetração, de toque, sim, extraordinário. Tanto para o bem como para o mal. Não achemos que as coisas sejam... porque, de repente, a gente pode ter atitudes, pode machucar, pode ser extremamente ferida, pode ser desqualificadora. E daí a nossa necessidade de termos muito cuidado, porque se ela é tão poderosa assim, ela pode fazer o mal sim. E o nosso cuidado no trabalho em escola, na relação com os outros, deve prever algo fundamental, que é o igualitarismo. O meu outro, não só eu, mas o outro, vocês não são piores que eu, menores que eu, ou vocês são tão bons quanto. Cada um se desenvolve e tem o direito de continuar se desenvolvendo.
Não há parada no ser humano. O ser humano ou vai para frente ou vai para trás. Obrigada. Sou bebedora de água agora. Então, continuemos. Sim, o igualitarismo consiste em respeitar o outro sempre. Como é que eu respeito o outro? Há acontecimentos que são curiosos. Porque nós somos afetados pelas palavras, sim, e somos tão afetados pelas palavras que nós absorvemos preconceitos, não podemos evitar de absorver preconceitos e de nos deixar incutir esses preconceitos. Então, aconteceu numa ocasião, faz muito tempo já, o seguinte: eu tinha encontrado um texto numa revista feminina, tipo Sabrina, sabe o que é? Ah, sim. Também li na adolescência essas coisas. Então, eu tinha encontrado um texto cuja trama parecia com um conto de Machado de Assis. Aí eu decidi colocar para os alunos, mas eu fiz uma malandragem terrível. Eu não pus nenhum, eu pus 2 anônimos. Não pus o nome do autor. E aí perguntei qual o texto de quem, do qual a turma tinha gostado mais. E uma menina teve coragem de responder e disse que tinha gostado muito mais do texto curto, que não era de Machado de Assis, e não tinha gostado do texto de Machado de Assis. Naquele momento, eu fiquei perplexa, teve assim uma espécie de choque, mas ao mesmo tempo, era uma pessoa que eu prezava muito. Eu via pela participação dela em sala de aula que ela era viva, ativa, e aí eu tive tempo, ainda bem que eu tive tempo de me perguntar: peraí, a sua tentação é dizer que ela está errada, mas eu preciso pensar nesse caso, eu preciso rever as minhas posições. Aí eu fui, eu disse para ela: tudo bem, eu agradeço que você tenha dito isso. É importante ter a coragem de dizer as coisas que a gente pensa. E aí fui rever o texto. E eu vi, na hora não dava para fazer isso, mas eu vi depois, fora da sala de aula, que o texto tinha qualidades. Ele também tinha defeitos. Mas o que ela precisava naquele momento era dessas qualidades. Então, atenção. Às vezes, sabe, existe um dito que é: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Na escola, é um pouco assim, como se existisse a frase: dize-me o que lês, dir-te-ei quem és. E não é assim. Nós temos necessidades diferentes em momentos diferentes. O pessoal critica as novelas da Globo, e todas as novelas. Eu não assisto, já assisti. Achei fantástico o Rock Santeiro. Mas, vejam bem, há momentos em que a gente chega em casa cansado, chateado, o dia foi pesado. As novelas, elas nos dão a possibilidade de previsão. Na medida, perdão, na medida em que a gente vê novela, a gente já adivinha mais ou menos o que vai acontecer. Quando pessoas se encontram e falam sobre novelas, elas começam a imaginar: então, e agora? Quem vai, o quê? Não é assim? Essa capacidade de preditibilidade, ela existe
com um texto mais fácil, que repete um modelo. E esse modelo nós conhecemos. A vida não tem um modelo e nós não sabemos prever o que ela nos apronta. Então, a vida pode ter dias, pode nos apresentar dias tão difíceis, tão complicados, tão desagradáveis, que a gente pode chegar em casa e ter vontade de ver uma coisa que não nos dê trabalho e que simplesmente vai nos dar uma folga. A gente precisa de folga também. Não pode ser o tempo, não é? É. É lógico. A gente não é de ferro, né? Então, não tenham medo de gostar de coisas que outro pode dizer que não é legal. A gente tem o direito de gostar dos tipos de textos, dos tipos de produtos culturais, os mais diversificados possíveis. Por quê? Porque nós temos necessidades diferentes em momentos diferentes. Nós temos necessidade, às vezes, de ler em voz baixa. Nós temos necessidade de ler em voz alta. Não há uma regra absoluta. A maleabilidade, a tolerância com a diferença, tem que ser uma tolerância não só para com o outro, mas tem que ser uma tolerância para conosco também. Às vezes a gente é exigente consigo mesmo. Então, toleremos as diferenças em nós. Toleremos o nosso mau gosto de vez em quando. Por que não? Me dá licença. Então, achei que devia comentar isso, deixa eu ver. Mas, desculpem, eu tomei o tempo aqui dos colegas. Bom dia. Boa tarde, já é boa tarde. Então, a minha fala vai ser justamente sobre contando um pouco das experiências de leitura em voz alta que eu venho desenvolvendo, não há muito tempo, né, porque o contato com a professora Eliana e o grupo de estudos é relativamente recente, mas foi um encontro que vem surtindo efeitos não só nas práticas escolares, mas também nas experiências pessoais. E eu queria falar de 3 experiências. Uma no nível fundamental, uma no nível médio e uma com os alunos do curso de letras aqui do curso de licenciatura indígena, o CLIN. A universidade tem um programa que beneficia estudantes de origem indígena e é como se fosse um PGP, né? Um curso de final de semana para capacitar, né? Para graduar professores que já atuam como tal e não têm essa graduação. Bom, então, desde que nós começamos a estudar e a pensar um pouco sobre essa questão da voz e do corpo também, que é o trabalho da professora, que começou lá em Campina Grande, ano passado, no Elige. A gente comprou o livro da professora no último dia, tivemos a sorte de conhecê-la. Foi muito fantástico, aquelas coisas de estilo. E a gente veio numa viagem muito longa de Campina Grande até Palmeira, de ônibus, dá tempo de ler, pelo menos. Lembro que a gente na rodoviária sentado lá. E foi também uma experiência, né? Porque a leitura do texto ela é agradável, né? E tem umas passagens que até uma das experiências eu utilizei. Enfim, mais ou menos no mês de junho, eu comecei a trabalhar numa escola de nível fundamental em Arapiraca. Eu tinha passado por uma experiência
ruim em outra escola, e eu estava preocupado em ter um contato com esses meus novos alunos no primeiro dia de aula que fosse impactante, né? Que tivesse uma repercussão não boa, mas muito boa. E aí eu passei, eu acho que fiquei até umas 2 horas da manhã, tinha elaborado aula, fiz um plano lá, mas eu escolhi fazer uma leitura de um texto. Eu tinha ido lá na escola antes, peguei o livro didático, e eu quis escolher o que eu queria fazer. E tinha lá um dos capítulos que era narrativas de terror, né, ou de suspense. E aí era massa. E eu peguei um conto, chamado Conto de Mistério, que não é bem conto de terror, mas ele trabalha com os elementos de uma narrativa de suspense. E eu trabalho esse texto, e com medo de ser um pouco, será que eles vão achar idiota, né, o texto? Mas preparei uma ceninha lá na minha casa, baixei uma trilha sonora de filmes do tipo Hitchcock, Psicose, exato. Levei para a escola, cheguei muito cedo até e arrumei lá na parte sonora com notebook e um monte de coisa lá para poder ligar. Não os conhecia ainda, e a nossa apresentação foi com esse texto. E aí eu comecei a ler. Conto de Mistério, o título, é do... eu não lembro agora do autor. É bem pequeno ele, e na verdade é um conto de humor, para falar a verdade, mas que eu achei que poderia ser uma estratégia interessante para começar a trabalhar com os contos de terror depois. E eu também não turma de 7º ano. E aí eu comecei a ler o texto na sala em voz alta, e também como o professor lá leu Guimarães Rosa, também a sala, tradicionalmente, né, com as filhas. E o conto falava também sobre trajetos, né, os personagens andavam. E aí, a história, comecei a ler o texto e comecei a andar entre as fileiras, né? Como se eu mesmo fosse um personagem andando nas ruas, e comecei a ler em voz alta, e os meninos começaram a ficar quietos. Eu liguei o som, aquela coisa impactante, e ia e me esgueirava por lá, lendo, né, também fazendo umas ênfases em algumas palavras, e eles lá, com os olhos arregalados. E chega um determinado momento da narrativa que esse personagem se encontra com um sujeito de barba, né, uma roupa, um ar de agricultor e uma camisa xadrez, e ele vai pegar um pacote. O mistério é esse, né, que ele vai dar um pacote para ele, ninguém sabe o que tem dentro desse pacote, e depois que ele pega o pacote, ele sai, pega o táxi e vai para um determinado lugar. E aí eu parei de ler, né, não vou ler mais. Aí o pessoal, que é isso aí, pacote? Pois é, então vamos lá. E a gente começou, o que é que tem dentro desse pacote e para onde esse sujeito ia? E aí as respostas, né, imaginei a cabeça de uma criança de 7ª série. Tinha droga, armas, a cabeça da mãe dele, órgãos, e por aí vai. Capacete de astronauta, porque isso fala de astronauta. Capacete de astronauta, e ele estava indo para a Lua, massa. Enfim, mas no fim das contas, o que tinha no pacote era simplesmente 1 quilo de feijão que ele ia levar para a esposa. Aí depois eles pararam, ficaram aquela coisa, o quilo de feijão suspense nesse, o quilo de feijão e tal, e daí todo mundo começou a rir, acharam legal, e as cobranças vieram depois. Para mais histórias e mais leitura. E quando eu pedi para fazer leituras silenciosas, eles não queriam. Eles queriam ouvir. E entra um pouco daquela coisa da contação de história. E outra experiência que eu achei significativa foi no ensino médio, com a leitura de uma passagem do livro que a professora coloca do Walter Benjamin, narrando como o indivíduo, ele, na rotina deles, tem com uma maçã que é colocada no forno, né, a babá, tem todo um ritual dele sentir o cheiro, de não morder a maçã e etc. E aí eu fiz com os alunos do ensino médio. A gente fez aquela coisa da chegância que a professora nos orienta, né, de relaxar os alunos. A gente entrou não tinha colchão, não tinha nada, a gente ficou nas cadeiras um pouco acolchoadas, e eu pedi que eles ficassem confortáveis, né,